Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. Eu estava evitando fazer vídeos com o meu rosto porque meu olho tá meio zoado, tá ligado? Só que eu postei um vídeo recentemente sobre o Jimmy Butler e a lesão dele. E os comentários, tá tudo bem, Guiber? Knicks esqueceu como é que vence? E o vídeo do Knicks sai hoje? Não vai falar do Knicks não? E o Knicks? Knicks ganhou o Paulista dos Estados Unidos e esqueceu do Brasileiro? Knicks jogou também? Nicão dando head direto? Eu fui de Dallas 4.5 odd. Festinha, festinha, festinha. E o Knicks, Guibeira? Também falou do Goldão, mas e o Knicks? Knicks perdeu, foi? Pra zicar o time alheio, ok, né? E falar do péssimo início do ano do Knicks, nada, né? Por que vocês me odeiam, mano? Então pra começar esse vídeo da devida maneira como ele merece, eu gostaria de mandar aqui o Odiano Nobe, vai a merda. Você oscila mais do que a bolsa de valores. Josh Hart, vai a merda. O que adianta ter vontade se não transmite pra vitória? Karl Anthony Towns, vai a merda. Você não defende uma criança de 6 anos de idade. Michael Bridges, vai a merda, por causa de você a gente não consegue fazer troca com ninguém, porque todas as piques foi pra trazer você pra cá e agora você faz 7 pontos numa partida. Jalen Brunson, eu até gosto de você, mas vai a merda, você e o Karl Anthony Towns são a pior dupla da história das defesas da NBA. Gershon e Yabusele, vai a merda, você me iludiu mais do que as menininhas faz com os nerdola que tá assistindo meu vídeo. Paco Medadite, vai a merda, você foi a pior pick do draft de 2024. Mohamed Diarra, vai a merda, eu nem sei quem você é. Ariel Akupordi, vai a merda, você tem 2,13 e só por isso que você tá aí, porque você é horroroso. Tyler Kolek, vai a merda. Um dia eu achei que você era o novo Steve Nash canhoto. No outro eu acho que você é o novo Jimmer Frederi. Landry Shamet, pô, não é tão culpa sua assim não, mas vai a merda. Miles McBride, vai a merda. 5 pontos contra o Mavs. Esqueceu como é que defende também. Mitch Robinson, cara, você fez um double-double de 12 pontos e 14 rebotes. É difícil culpar quando você é um dos poucos caras que defende, mas você tá no mesmo bolo, então vai a merda. E Jordan Clarkson, mano, vai muito a merda. E só pra fechar com chave de ouro, né? O nosso novo queridíssimo técnico, que depois de uma derrota humilhante vai lá e sai sorrindo pra cumprimentar os atletas do time adversário, vai muito a merda. E sim, este é um movimento que o meu amigo Gustavo NBA da Depre iniciou no Instagram dele. Eu gosto de dar continuidade, né? Porque representa muito o sentimento do torcedor do Knicks, que vê um time, como é que eu posso explicar pra vocês? Eu prefiro ver a tampa do meu dedo solta depois de eu tropeçar no asfalto do que assistir o New York Knicks defender. Quando estamos com Karl Anthony Towns e Jalen Brunson em quadra, adivinha quem é a segunda pior defesa do campeonato? Você não precisa adivinhar, porque eu já vou falar, é o New York Knicks. Só fica na frente da grandiosa defesa do Utah Jazz, um time que tá tancando. E realmente, se a gente colocar na perspectiva de que temos a pior dupla defensiva da NBA, que o nosso time é um dos piores defensivamente de toda a NBA, que mesmo assim a gente continua com o 8º melhor ataque, mas não tá conseguindo ganhar partidas, alguma coisa tem que ser feita no comando dessa desgraça, desse técnico burro, imbecil. Não tem como a gente não falar, né, do Mike Brown. Não tem como a gente não citar um time que começou muito bem na temporada, começou com múltiplas streaks de vitórias, né, ganhou 7 partidas seguidas, depois ganhou 5 partidas seguidas, depois ganhou outras 5 partidas seguidas, e agora, nas últimas 12 partidas, acho que ganhou 2, 3, né? Se a gente olhar que bacana, perdemos pro Suns, perdemos pro Mavericks, perdemos pro Warriors, perdemos pro Kings. Isso aqui foi humilhante, tá? Ganhamos do Trail Blazers, o que me impressionou um pouco. Achei que a gente ia perder também. Perdemos ou mais uma pro Suns, né? Tive que aguentar o idiota do Psico me mandando mensagem. Ganhamos do Clippers, também me impressionou. Raro isso. Perdemos pro Pistons, obviamente. Isso aqui foi humilhante. 31 pontos, velho. Cabia mais. Perdemos pro 76ers. Perdemos pro Hawks. Nada de novo. Perdemos pro Spurs por 2 pontos. Só faltou perder pro Pelicans, né? E aqui... Agora que eu vi que eu não tava mostrando a tela, eu tava mostrando isso aqui, esse bando de derrota lixo, porque eu também não vou editar direito esse vídeo aqui, porque nem merece a atenção devida. Mas agora falando de uma forma mais racional, mano, qual que é o problema do New York Knicks? É que, a gente caiu na maldição da NBA Cup, beleza, foi legal, comemoramos, o besta aqui achou que seria muito maneirinho, né, ganhar o Paulistão da NBA, e aí eu esqueci que veio acompanhado da maldição, né, que o Giannis sofreu ano passado, que o LeBron sofreu na primeira edição, que é os times pós-NBA Cup, parece que todo mundo bate a cabeça na parede e esquece como é que joga. E agora, sem acreditar em superstições, falar sobre o time do Knicks que em quadra é uma atrocidade, de uma anomalia sem tamanho. Por quê? Na parte ofensiva, jogadores como Karl Anthony Towns, que na temporada passada estavam fazendo 25 pontos e 10 rebotes todas as noites, ainda dava pra você considerar, nossa, ele é um cone na defesa. É melhor colocar uma criança de 12 anos ali pra defender no lugar do Karl Anthony Towns? Sim, mas pelo menos na parte ofensiva ele mata 40% das bolas de 3 e faz mais de 25 pontos quase que todas as noites. Enquanto isso, nessa temporada eu acredito que ele só tenha feito 25 pontos ou mais 2 ou 3 vezes. Isso é um reflexo da parte ofensiva do Mike Brown, que tá tentando colocar mais quintetos, testar mais lineups, colocar mais jogadores do banco para rotacionar, só que o Karl Anthony Towns ainda não se encontrou em quadra. Ele tenta múltiplas vezes forçar jogadas num contra um usando a força, que para a maioria dos defensores
defensores ele não consegue ganhar, ele fica reclamando de falta, então o aproveitamento dele no aro tá horrível. Quando ele tenta forçar um x1, às vezes ele tenta fazer um fadeaway na meia distância, que ele não tá matando muito bem, e o catch and shoot dele com 5 segundos de ataque para 3 pontos quando ele chega na transição é uma das maiores atrocidades que eu vejo numa quadra de basquete para um cara de 2,13 m. É um desperdício de altura e realmente reforça aquela minha ideia de tentar trazer um cara de 2,13 para ele compor o garrafão apenas por questão de altura, não ia dar certo e não está dando certo. O Jalen Brunson, a gente já sabe que ele é um déficit na defesa, que ele é uma atrocidade que vai ser caçado toda vez. Um dia ou outro ele tá um pouquinho mais inspirado, ele se dedica um pouco mais e ele consegue ali roubar uma bolinha, dar uma incomodada. Mas no geral, ele é baixo e ele é ruim na defesa e tá tudo certo, porque no ataque ele entrega 30 pontos quase todas as noites com 6 assistências, tá ligado? Então não tem o que fazer quando o cara é seu principal expoente ofensivo. Quando na hora do vamos ver, a gente precisa de um cara como ele que consiga matar a bola, mesmo marcado por 2 marrecos, porque não tem outro cara pra fazer isso. Então ter um cara como Jalen Brunson no time faz sentido, porque todo time tem um cara tipo Jalen Brunson que pontua e não defende tão bem. Agora, o que esse time fica dependendo da porcaria do Michael Bridges e do OG Anunoby ser a melhor dupla de defesa da história, pra que de vez em quando a gente consiga minimamente defender, porque a parte do garrafão é um lixo quando tá com o Karl-Anthony Towns em quadra, é sacanagem. O time com o Karl-Anthony Towns em quadra na defesa rotaciona lento, o que depende que OG e o Michael corram mais do que um maratonista, e a rotação ainda assim fica lenta, porque eles precisam constantemente ficar cobrindo dentro do garrafão. Aí quando coloca o Karl-Anthony Towns e o Mitchell Robinson, aí tem 2 caras lentos em quadra, e nem jogando de power forward o Karl-Anthony Towns consegue defender muito bem, ou seja, fica dependendo mais ainda da rotação pra cobrir o garrafão, mesmo tendo o Mitchell Robinson, porque os caras vão tentar tirar ele de dentro do garrafão. Vai ter que depender ainda dos caras rotacionar pra tentar cobrir. E o quinteto do Knicks, que antes era responsável por carregar esse time, jogar 40 minutos todas as noites na temporada passada e fazer de ganhar umas partidas, agora tá tentando trazer uns caras do banco que a gente assinou na agência livre, que os caras estão jogando nada, pô. Os caras esqueceram como é que joga basquete. Jordan Clarkson é um dos piores defensores vindo do banco. Miles McBride esqueceu como é que defende, também não tá matando bola de 3 recentemente. Gershon Yabusele foi o cara que mais me iludiu na história da NBA. E o Tyler Cole, pô, até temporada passada o cara nem entrava em quadra, né? Ele fez até que uma sequência de bons jogos aí na NBA Cup e quem sabe ele, sei lá, bata a cabeça de novo e volte a jogar basquete. Mas, mano, o que eu quero dizer é, já deu, mano. Já deu, de verdade. Eu sei que o Leo Rose rasgou elogios aí pro time do Knicks recentemente, falando que a amizade dentro de quadra tá muito bacana, que todo mundo tem uma sinergia muito maneira, que todo time, um gosta da presença do outro, os caras são amigos fora da quadra também, mas não adianta se isso não tá ganhando o jogo, rapaz. Então, de duas uma, ou resolve essa bronca, traz um assistente técnico que possa ajudar essa mula desse Mike Brown que não sabe fazer um esquema defensivo, ou então você se vira pra trazer a porcaria do Giannis Antetokounmpo, aceita que essa temporada a gente vai perder e tenta fazer alguma coisa Giannis e Jalen Brunson na temporada que vem. É isso. Manda Karl-Anthony Towns, manda, acho que só tem mais uma pick de draft, manda também, manda pra comer da diet, manda pra comer da light, manda pra comer da gordura saturada, manda o caralho de asa e traz o Giannis Antetokounmpo pra pelo menos o torcedor dar uma esboçadinha de sorriso, comprar uma jersey nova essa temporada e temporada que vem a gente almejar alguma coisa, porque eu não aguento mais esse time ser tenebroso defensivamente como está sendo recentemente. É ridículo, é uma atrocidade, é um crime contra a humanidade. Então os caras conseguiram em 15 partidas modificar todo um momento criado, toda uma energia construída, porque os caras simplesmente não defendem, mano. O Karl-Anthony Towns, ele fica mais tempo caído no chão, velho. Depois de ele tentar uma bandeja forçada, ele se taca no chão e fica, hey, ref, that's a foul, oh my god, do que esse filho da tentar defender alguma coisa, mano. Mas é isso. Sim, vocês sabem que eu estou indignado com a situação do meu Knicks. Sim, eu estava evitando fazer esse vídeo. E sim, vamos ficar aí pelo ano de número 53, indo pro ano de número 54, sem um título da NBA. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Ganhamos a NBA Cup, grande merda. Tanto que a gente nem vai estender um banner, porque a gente não considera isso um título de verdade, como a porcaria do Lakers e a porcaria do Bucks. Pare de encher a porcaria do meu saco, que o Knicks perdeu de novo, foi sim. E tomara que continue perdendo, mano, pra ver se toma vergonha nessa cara. É isso. Se quiser apoiar o canal, se inscreve. Se quiser apoiar mais diretamente, compra uma camiseta da loja de Trash Talk. Essas porra que tá acabando, tá nas últimas. Link aqui embaixo. E vai pro caralho. Antes de eu encerrar essa patetada aqui, mano, só fazendo uma análise da Conferência Leste. Pô, pode ser que a conferência esteja fraca essa temporada. O Philadelphia 76ers não me assusta tanto. Times que estão ali, talvez o Cleveland Cavaliers precise mudar as coisas antes que o Donovan Mitchell desista e eles percam o único jogador, assim, franchise player decente que eles tiveram depois do período pós-LeBron James. Mas uma coisa é certa. Com a volta do Jason Tatum, esse time não ganha no melhor de 7 do Celtics. Com esse time do Cade Cunningham voando desse jeito, os caras sendo uma peste bubônica defensiva,
ofensiva e, querendo ou não, sendo um time ruim para 3 pontos, mas acelerando o jogo, jogando muito bem de contra-ataque, que foi o que fez a gente perder ano passado pro Indiana Pacers, a gente não passa também pra essa desgraça desse Detroit Pistons, e aí fica a gente ali em terceiro lugar, na temporada que seria mais fácil, né, devido às circunstâncias da gente ganhar a porcaria da conferência, a gente não vai morrer ali na primeira rodada dos playoffs, se Deus quiser, pra que a maldição da desgraça da NBA Cup continue. Muito obrigado e boa noite. Isso aqui vou adicionar depois no vídeo, porque eu já tinha gravado a primeira parte. Valeu!